Pode ser gostoso, realmente. Hoje no café teve um bolo ali, chocolate, que o negócio estava legal mesmo, né. Ele que fez, né. Nada humilde. Mas não, né. Eu tenho que acreditar a pessoa. Às vezes é bem esse negócio de Páscoa, nós temos obrigado, irmã. Nós temos que entender que está por detrás disso tudo. Está por detrás desta celebração. Isso que é o importante pra gente. Para tirarmos dali o que não é e reter o que é. Porque aparentemente coisas lindas, né. Tem pessoas até que nem come carne. Ontem estava um silêncio lá perto de casa que não. Nenhuma música se ouvia. Eu falei assim: "Tá meu piano, toquei". Hã. Gosto nem de botar música nesse dia, no sábado. Mas será que é isso que a Bíblia deixou pra gente registrada, realmente a Páscoa? Tentar entender o que a Bíblia fala que nos ensina e o que ela representa para nós. Vamos ler Efésios capítulo 12, de 1 a 14, depois versículo 21, e depois, na sequência, 1 Coríntios 5, 7 e 8. Eu sei que é grande, mas é importante nós lermos o texto. Êxodo capítulo 12, versículo 1 a 14, depois o versículo 21, depois 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 e 8. Vamos acompanhar a leitura do texto e pensar um pouquinho aqui. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: "Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês." Vocês quem? Toma detalhe. Vocês quem? Povo judeu. "Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol." Gravem esse versículo. Guardem o cordeiro até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol, à tardinha. Passem então um pouco de sangue nos laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquele mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cintos no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial de vocês a todos os seus descendentes. O comerão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Agora o versículo 21. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: "Escolham um cordeiro, um cabrito, para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa." Agora em 1 Coríntios 5, 7 e 8. Livrem-se do fermento velho.
para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Bom, os irmãos que com certeza conhecem a história, o povo de Israel ficou no Egito por aproximadamente 400 anos. Ali entraram na providência divina, José levando seus irmãos, seus pais, e toda aquela comunidade ainda pequena, uma família, e levou aquela comunidade para o Egito, porque na época passavam fome, a terra estava passando fome. Ficaram ali aproximadamente 400 anos. Imagine, irmãos, 400 anos. É muito tempo, é muito chão, e muita coisa acontece nesse período de tempo. Os irmãos têm uma ideia, aqui na nossa igreja tem muitos irmãos que são de outros estados. Confere isso? Outros estados. Com certeza vocês ainda talvez até tenham algumas coisas de características daquela terra, ok? Mas na maioria a coisa já mudou. É mais carioca do que outra coisa. Agora imagine 400 anos. Saindo de uma terra, indo para o Egito e ali ficando durante esse tempo todo. É natural, é óbvio que as características culturais, religiosas do povo do Egito fosse então passada ou adquirida pelo povo de Israel. É óbvio. 400 anos. Você tem, por exemplo, no nosso país, alguns lugares do nosso país, pessoas que vieram de outros países, né? A colonização, vários, São Paulo, a colônia chinesa, parece, ou japonesa, né? Temos aí, né, o sul do Brasil, o Rio Grande do Sul, com colônias alemãs, italianas, um negócio assim, né? Eles até tentam manter alguma coisa, mas é alguma coisa. Eles são mais brasileiros do que os seus descendentes, os seus antecessores que vieram de outros países. E vão assim adquirindo a cultura, vão assim adquirindo a língua, vão assim adquirindo várias coisas, várias práticas. E agora, 400 anos depois, o povo de Israel não era mais o povo de Israel que a gente conhecia. Era a família. A coisa mudou. Tem muita coisa a ser refeita, ser construída. E aí, então, Deus providencia Moisés. Moisés, você vai libertar meu povo. Mas antes dele, Deus, falar a Moisés isso, ele chega e prepara Moisés de berço. 40 anos no palácio, como filho da filha de Faraó, aprendendo a governar uma nação, um povo. Leis, posições, justiça e assim por diante. Governar um povo, uma nação. E agora, então, de repente, ele é levado para o deserto e no deserto, 40 anos, ele agora vai aprender a viver no deserto. Conhecer o deserto, de onde pode tirar água, de onde não pode tirar água, do que comer, o que não comer. Agora você vai se preparar no deserto. E agora Moisés, 80 anos de idade, e o pessoal às vezes chega com 80 anos e fala assim, estou cansado. Estou cansado. Tudo bem, a gente entende a saúde de muitas pessoas e a gente até deve orar pelos nossos irmãos, como, por exemplo, o irmão Rildo, né, que esteve internado essa semana, eu soube, e agora está em casa, graças a Deus, mas precisa das nossas orações, e outros que estão também precisando das nossas orações. Mas veja, Deus pegou Moisés, 80 anos agora, Moisés, você vai tirar meu povo do Egito. Aí Moisés faz aquela pergunta, mas quem? Pastor, chegando lá eu vou dizer, é mais um, porque o povo está acostumado com inúmeros deuses. E aí Deus diz assim, abre a boca e fala, eu sou e acabou e ponto final. Vou contigo, pode ficar tranquilo. Vou providenciar para que o meu povo me conheça. E aí vieram as pragas. Você conhece a história das pragas? Pois é, aquela montoeira de pragas que vieram sobre o Egito, aquelas pragas não foram somente para mostrar o poder de Deus, dizendo assim, eu sou todo poderoso, também o é, mas para derrubar cada praga um deus do Egito. Sabia dessa? Se você quiser depois eu te dou a lista. Né? Cada uma daquelas pragas que afetou uma determinada situação
era para que o povo de Israel visse quem era Deus e Deus Todo-Poderoso, derrubando os deuses do Egito. E por último, quem ficou restando? Faraó. Agora vou mexer na casa de Faraó. Vou mexer na casa de todo o povo do Egito e de todos aqueles que não estiverem preparados para aquele dia. Vou matar de todas as casas os primogênitos. Então ele diz para Moisés: Moisés, fala para o meu povo o seguinte: este momento vocês vão se preparar, vão pegar ervas amargas, pães sem fermentos e um cabrito, um cordeiro. E vocês vão comemorar a festa da Páscoa. Vamos botar aqui só um detalhe. Em algumas versões, Páscoa, tá? E, inclusive no livro de Êxodo, talvez alguém deve ter lido dessa forma, comer a Páscoa. A Páscoa é o cordeiro é a Páscoa. Deu para entender? A Páscoa não é uma festa religiosa. A Páscoa é o cordeiro. Então vamos comer o cordeiro, a Páscoa. Por isso a expressão comer a Páscoa. Então Páscoa é o cordeiro, ok? Alguém tem dúvida nisso? Não. Muito bem. Então naquele dia Deus diz, vocês vão começar a contar o calendário de vocês a partir de agora. Nissan é o primeiro mês. E no 14º dia, vocês vão se preparar com ervas amargas e pães sem fermentos. E peguem um cordeiro, um cabrito, macho, de 1 ano, sem defeito. E aquele cabrito, vocês só vão sacrificá-lo. Veja, não é no início da festa. Vocês só vão sacrificá-lo no 14º dia. E naquele dia, à tarde, no pôr do sol, vocês vão sacrificar e comer esse animal assado, no fogo. Comer tudo. Se sobrar, queima tudo. Você já parou para perguntar por que assado? Por que passado pelo fogo? Você sabe? Já teve a curiosidade? Podia somente sacrificar, matar o bichinho, né? Aí alguém pode dizer, não, para não comer carne crua. Tudo bem, até vai. Mas tem mais um detalhe que daqui a pouco eu vou falar. Curiosidade. Fica aí na cabecinha de vocês, por que teria que ser dessa forma? Podia ser cozido, né? De repente, né? Cozinhar um cordeirinho, né? Também é uma carne gostosa. Quem já comeu sabe como é que é o negócio, né? Então, naquele dia vocês vão comer a carne. Não pode sobrar nada. O que sobrar, queima. Não joga fora, queima. Muito bem. E aí, então, Deus diz, este momento, essa festa é para toda o sempre, vamos dizer assim. Vocês sempre farão isto, em memória, para que vocês possam lembrar do que aconteceu naqueles dias em que vocês eram escravos e Deus os libertou e destruiu todos os ídolos. Detalhe também nessa festa, na primeira Páscoa comemorada. O que foi feito com o sangue do cabrito? O sangue do cordeiro, o que foi feito? Nunca mais fizeram isso. Pegaram só naquele dia e passaram o sangue nos umbrais das portas. Por que daquilo? Se tiver já curiosidade de perguntar, por que passar o sangue nos umbrais da porta somente naquela festa? Nunca mais se repetiu isso. Detalhe curioso que daqui a pouco também vou comentar com vocês. Segundo detalhe, guarde essa colocação. E assim foi. A casa que não estava com sangue na porta, o anjo passou e ceifou a vida daqueles que estavam ali na terra, naquelas casas, naquela região. E aí, então, o que aconteceu? O povo saiu. O povo saiu. Liberdade. O povo saiu. Êxodo capítulo 12, versículo 27, é dito o seguinte, veja lá. Êxodo 12, 27. Responderam o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Liberdade, salvação, tirou o povo de Israel das garras da morte, porque a escravidão levava eles à morte. E esta festa, ela é estritamente judaica. Veja Êxodo capítulo 12, versículo 43. Disse o Senhor a Moisés e a Arão,
Estas são as leis da Páscoa. É dito: nenhum estrangeiro poderá comê-la. É estritamente judaica. Não faz parte de outros povos. Por exemplo, você é brasileiro, tem alguém nos assistindo que não seja brasileiro, seja lá o que for, né? Americano, espanhol, português, italiano, seja lá quem for, não pode comemorar esta festa. Está escrito na Bíblia. É estritamente dos judeus. E aí vem Jesus. E Jesus nasceu há mais ou menos 2000 anos para trás. E aí Jesus vai também, como um bom judeu, cumpridor das leis, participar da Páscoa. Acompanhe comigo agora a leitura de Mateus 26, 17 a 30, aonde então vemos Jesus Cristo comemorando a Páscoa. Mas nesse texto ele faz uma alteração e é muito importante entender esta alteração. Diz assim então Jesus Cristo em Mateus 26, 17 a 30. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quer dizer, a festa da Páscoa, nos primeiros momentos, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrasse na cidade, procurasse um certo homem e lhe disseram: o mestre diz: o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto comiam, estavam comendo eles, disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer uns aos outros: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que come comigo no mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito, a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, este é meu corpo. Em seguida, tomou o cálice e deu-lhe graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Eu lhes digo que agora em diante não bebereis desse fruto da videira até aquele dia em que eu beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nesse texto, Jesus comemorando a Páscoa, você percebe o que aconteceu? Você consegue enxergar o que aconteceu? Jesus Cristo faz a alteração da Páscoa dos judeus para a nossa nova aliança, nova realidade. Você leu comigo em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8, em que Paulo diz que Cristo é o quê? Você lembra o texto? Já esqueceram? É igual a mim? Esquecem fácil? Cristo é o Cordeiro, o nosso Cordeiro, o Cordeiro que foi sacrificado. Jesus Cristo é preso na quinta-feira. Ele é preso na quinta-feira. É levado para o julgamento. E no julgamento, ele então, preso, é levado à crucificação na sexta-feira. Você lembra da primeira curiosidade que eu deixei para vocês? Qual era a primeira curiosidade? O fogo. Jesus Cristo, então, é pendurado na cruz do Calvário. Ele ali está passando pelo fogo. O fogo da morte. O fogo do pecado, porque ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. É como se, é claro que não aconteceu isso, é como se ele estivesse indo ao inferno pagar as nossas. O fogo consumidor. Você acha que foi fácil para Jesus Cristo passar aquele momento da cruz? Não. Que horas que Cristo foi crucificado? Você sabe a história? Na sexta-feira,
Hã? Mais ou menos? Às 3 horas da tarde, mais ou menos por aí. É levado para a cruz, crucificado. E antes das 18 horas, antes das 6 horas, ele então entrega o seu espírito. Que horas que deveriam sacrificar o cordeiro? No texto que nós lemos? À tarde, ao pôr do sol. Ele é o cordeiro sacrificado. Ele foi o cordeiro que foi imolado, queimado, assado. E todo aquele que comer dele tem a vida eterna. Porque o sangue dele foi derramado na cruz do Calvário e cobriu os umbrais das nossas portas. O povo de Israel, como eu falei, habitando no Egito, adquiriu para si, com certeza, muitos deuses. E nas portas das casas tinha, lá nos umbrais, tinha as inscrições dos deuses que protegiam aquela casa. Tinha as inscrições daqueles deuses do Egito. Deus Ra, Deus Horus, e assim por diante. Tem muitos. Depois eu dou a lista para os irmãos. E então, o que fez o cordeiro? Imolado, derramando o seu sangue, foi passado nos umbrais das portas das nossas vidas. E todo aquele que tem o sangue do cordeiro derramado sobre as suas vidas, esse não passa pela segunda morte. Porque o sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário, passou pelos umbrais da nossa vida. Ele é o meu cordeiro. E quantas vezes Cristo foi sacrificado? Uma única vez. O sangue derramado de Cristo foi uma única vez. Nunca mais se repetiu. E o que hoje nós fazemos? Fazemos o que Cristo deixou para nós, como lemos lá em Mateus. Deixou para nós o seu memorial. Fazer isso todas as vezes em memória de mim, para que a gente possa lembrar do sacrifício de Cristo. Portanto, eu e você, nós comemoramos a Páscoa judaica? Não, porque nós já temos o Cordeiro em nós. O sangue já está nas nossas vidas. Nós comemoramos, sim, a ceia de Cristo. Nós assim, nos reunimos para celebrar mensalmente, no nosso caso, outros semanalmente, outros anualmente, não interessa a data e quantas vezes. Interessa é que nós nos reunimos para cumprir com o mandamento de Cristo, que é celebrem este momento para que vocês lembrem. Lembrem o quê? Voltando agora em paralelo à Páscoa dos judeus, lembrem que você um dia era escravo da morte, do Egito espiritual. E que agora você está livre. Porque depois que o anjo passou e matou todos os primogênitos no Egito, o povo do Egito falou que saiam rápido, não queremos mais ver vocês aqui. Vão embora. E eles saíram, livres da morte do Egito. Ainda na semelhança, o povo, a Páscoa de Cristo, ele como meu cordeiro pascal, ele que eu um dia comi dele, espiritualmente falando, daquela carne, do sangue derramado na cruz do Calvário, me trouxe agora uma dignidade. Antes eu era escravo, agora eu sou livre e tenho uma nacionalidade. Qual é a minha nacionalidade? Brasileiro? Não, aqui eu sou brasileiro. Mas a minha nacionalidade, o meu povo, não é deste mundo. Eu agora tenho um reino da qual eu faço parte e todo aquele que também foi liberto por Cristo. E qual é o nosso reino? Qual é a nossa nacionalidade? A Nova Jerusalém. Não a que está na terra, mas sim a que está nos céus, da qual um dia Cristo voltará para buscar todos os seus. Olha que coisa linda. Quando nós passamos por esse momento da ceia, nos lembramos que se não fosse aquele sacrifício de Cristo, eu não teria as portas desse reino abertas para que eu pudesse entrar. Porque por mais que eu quisesse, não teria condições de pagar a dívida. Eu era escravo, lembra disso? Escravo do pecado. Só o sangue do cordeiro sacrificado pôde pagar, porque ele tomou sobre si o fogo que estava sendo preparado para cada um de nós como pecadores.
Cada um de nós, como seres pecadores, miseráveis, ele foi queimado por você. E também esse momento nos leva a uma ideia e uma nova realidade. Agora tem um deserto a peregrinar, um deserto a caminhar. Um deserto em que a minha vida vai sendo purificada no processo chamado santificação, dia após dia, aprendendo e conhecendo desse Deus. É certo que ainda temos muitas pedras pelo caminho, das quais nós vamos tropeçar e cair. Não queria que isso acontecesse, mas é fato. Mas é um deserto. Mas o que nos aguarda no final desse deserto é o quê? Você sabe o que nos aguarda no final desse deserto? Ou não sabe? Se você não sabe, passa a saber agora. O céu, a nova terra. E só entra lá aqueles que realmente creem em Jesus Cristo. Daqueles todos de 20 anos para cima que saiu do Egito, quantos deles entraram? Somente 2. Nem Moisés entrou. Só Josué e Caleb. Por quê? Porque eles foram os únicos que, à porta da entrada da cidade, disseram: não, o Deus que nós servimos é poderoso. O Deus que eu sirvo, ele me prometeu, ele vai cumprir, ele vai dar. Vou entrar. Mas tem muitos gigantes. Gigante, para Deus não é nada, é pior do que formiga. É Deus que vai lutar, não sou eu. Sabe como é que o negócio funciona? Às vezes nós achamos que é por nossa força, nossa valentia, nossas armas, nossos cavalos, nossos carros, mas não é. É Deus. E muitas das vezes nós vamos caindo no deserto, fraquejando no deserto, ficando até deitados no deserto. Mas não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus espera de nós. Se nós entregamos as nossas vidas a Deus, se você entregou sua vida a Deus, cair, tudo bem, pode até acontecer. Mas veja, você não precisa ficar caído. Precisa? Tem que ficar caído? É obrigado a ficar caído? Não, não é obrigado a ficar caído. Peça a Deus, que está sempre de mãos estendidas, querendo levantar cada um de nós e continuar nos conduzindo. Você lembra das nuvens da nuvem que pairava sobre o povo de Israel no deserto? Você lembra da coluna de fogo? Quando foi que aquilo deixou de existir? Quando estavam no deserto? Qual foi o dia? Esse dia o povo estava muito chato, Deus falou assim: vou tirar minha nuvem. Não, esse povo está muito ruim, vou tirar a coluna de fogo. Vai passar um pouco de frio. Quando foi? Em nenhum momento. Quando foi que Deus suspendeu o maná? Nenhum momento. Pelo contrário, eles tiveram comida, eles tiveram água e, diga-se de passagem, até as roupas que eles usavam não se gastaram. Já pensou, irmãos, passar 40 anos da nossa vida, da nossa existência, sem ter que comprar roupa nova, porque todo dia a nossa roupa está nova. Sem ter que trabalhar, porque a comida batia na nossa cara, caía na nossa porta. A comida do dia, está aí. Não precisa pagar luz, passar água, pagar água. Que vida boa, né? Mas eles rejeitaram, eles criticaram, eles reclamaram e foram caindo um após o outro. E aí, então, quando chegou na porta da Terra Prometida, o povo não conseguiu entrar por causa das suas lamentações, por causa dos seus pecados. Mas só 2 entrou depois. Entrou na Terra Prometida. Deus está nos aguardando. Ele está lá esperando. E Ele quer nos conduzir a essa Terra Prometida. Então, irmãos, vamos aproveitar o momento e entender que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário não foi à toa, foi por amor. Foi por amor. Lembre de novo, ele foi queimado, torturado, assado naquela cruz, no teu e no meu lugar, porque ele nos amou. O amor de Deus é eterno. O amor de Deus não tem fim. Estaremos celebrando a ceia do Senhor nesse momento. E antes de celebrar, estaremos ouvindo uma música. E pense na letra desta música do amor de Deus.